Olá, seja bem-vindo ao Entrevipcast. Meu nome é Daniela Milhazes, sou jornalista e apresentadora desse podcast. Quem ainda não conhece esse canal, seja bem-vindo, compartilhe com os amigos, inscreva aqui, ative o sininho que toda semana tem convidado novo e sempre temas importantes de utilidade pública, tá? E antes de começar, eu quero dar aqui um alô para os meus patrocinadores, Ai Que Fome, Casa das Mesas, Tal Som Sonorização, Karina Marques Mason, André Pesquisa Advogados e Escolinha Grão de Areia. E hoje, gente, eu tenho um convidado, já falei, né? Já falou, né? Eu tenho um convidado muito especial, tá aqui comigo, doutor André Pesquisa. Isso. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário e gestão de escritórios, empresário, CEO, sócio fundador da André Pesquisa Advogados. Cheguei a ficar sem ar, tanta coisa. Não, ainda faltou algumas, mas tá bom. Foi o que deu pra caber na bio aí, mas tá tudo certo. Seja bem-vindo, doutor André. É um prazer receber você aqui, passar conteúdos importantes pra gente, agregar mais informações aos meus seguidores, ouvintes. Prazer é meu, Dani. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Espero contribuir para a sua audiência, né? Levar informações um pouco, talvez, da vida acadêmica da advocacia que todo mundo fala e levar a outra parte, que é a parte de gestão, a parte de como que gerir um escritório, aquilo que a faculdade não nos ensina. Então, já de antemão, agradeço, espero contribuir demais e estou aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem de curiosidade, parece que já tem algumas perguntas, né? Já, então... Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram pessoal, que ainda não segue, Daniela Milhazes, e no Instagram da Entrevipcast. E coloquei lá, se você tem dúvidas sobre aposentadoria, auxílio doença, pensão por morte, mande aí sua mensagem que o doutor André vai responder aqui. E está lotado. Você vai dar conta de responder tudo? Vamos, com certeza. Se não der, a gente faz um outro podcast para responder depois. Com Isso certeza, aí, tô à vontade. Vai ter continuação, Vamos lá, com certeza. E ficou faltando também, né? Que hoje eu sou palestrante, escritor, estou escrevendo um livro, que vai ser lançado ano que vem pela Revista dos Tribunais. E pai, né? Pai, esposo de Silvia. Um beijo para ficar registrado, viu? Beijo, Silvia. Um beijão para ficar registrado aí. Vocês são minha razão. Silvia é maravilhosa. Silvia. E seu filho é lindo demais. Antônio. Eu tenho o Antônio, tenho o Augusto e tem os outros dois meus que são de coração, que é Luma e João. Também. A casa é cheia, sempre bom. A casa é cheia, que maravilha. Estudante de Direito também, não perca esse podcast, tá? Já encaminha aí, porque vai ter muita informação bacana, muitos insights que o doutor André vai estar passando aqui. Não vai ser só matéria de direito previdenciário. A gente vai trazer muita coisa de gestão, de coisas do dia a dia que vai fazer a diferença na sua advocacia, e principalmente para o jovem aí, estudante de direito. Vamos começar? Vamos começar? A gente vê hoje o doutor André Pesquisa bem sucedido no direito previdenciário. No Instagram, gente, ele bomba, né? Ele é sucesso mesmo no marketing digital para advogados. Né? Mas você já teve uma vida anônima, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, né? Até chegar aonde você chegou. Vamos lá. Tem quanto tempo para eu falar isso? Porque tem bastante história para contar, né? Mas vamos lá. Pode ficar à vontade. Veja bem, realmente, como suas considerações aí, suas palavras, foi bem legal, achei que foi bem interessante. Falou, já tive uma vida anônima. Realmente, de fato, né? Nem tudo são flores, né? Agradeço pela questão de sucesso, que eu achei ainda que eu não tenho sucesso ainda vou conseguir mais. Estamos na metade do caminho aí. Eu acho que existe uma vida anônima, né? Que atrás de algum resultado sempre existe dor, existe disciplina, existe perseverança. Eu não sou tão novo assim, né? Então, assim, eu acho que eu tive mais períodos em anonimato, construindo toda a base, para estar começando hoje. Agora eu tô curiosa para saber a sua idade. Minha idade não deu meio século e também não deu ausente, então tá por ali. Né? Então estamos por ali, estamos ali no meio do caminho, já começou. Ainda tem muita lenha para queimar, eu acho ainda, né? Para trabalhar bastante, que hoje aposentada demorando um pouquinho mais e nós vamos falar sobre isso também.
Não é isso, Dani? Isso. Então, veja, quando eu comecei a minha vida, eu nasci em Catanduva, interior de São Paulo, né? Quase nasci no dia da mentira. E aí eu comecei a minha vida, como todo menino, na verdade, né? Todo jovem que tá ali, tem os pais, minha mãe faxineira, né? Aposentada por invalidez, inclusive. Faxineira, meu pai começou como trabalhando num banco, com segurança de um banco ali, depois foi para caixa, e depois passou no concurso e é policial civil aposentado, ou seja, uma classe baixa, né? Baixa, em São Paulo. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, a Rita, que é minha irmã mais velha, né? Um beijo, Rita, se eu não mando um beijo para ela, ela fica doida, tá? A Rita, minha irmã mais velha, eu sou o segundo filho, né? Nascido nesse berço, lá eu comecei em Catanduva, São Paulo. Minha vida, gostava muito de esporte, muito, gostava, não gosto, né? Tive vida, às vezes até de atleta, que eu gostava de fazer natação, futebol, uma negação, nada disso. E aí, minha vida foi indo, estudar, eu sempre tive, gosto de estudar, tenho facilidade, às vezes, de memorizar, assim e tal. Então, eu fui crescendo minha vida, estudando na escola do estado, né? Comecei na escola do estado, lá de São Paulo. Depois, por muita greve, meus pais colocaram numa escola particular. E ali eu deslanchei a minha vida. Comecei a trabalhar, minha mãe me tirou. Foi a melhor decisão que ela teve na vida. Eu amava natação, estava a nível de federação, né? E minha mãe me tirou da natação. Falou, é mais fácil você virar homem trabalhando do que nadando, né? E ela estava certa. No começo fiquei meio bravo, mas ela estava certa, né? A minha mãe, que eu trato carinhosamente como uma onça pintada, porque ela é cheia de sarda, né? Então ela teve essa decisão, foi fundamental na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. 16 já tive minha carteira assinada, comecei como mexendo com informática. Não tinha nada a ver com direito, não imaginava que ia me tornar um advogado. Ali comecei, mas antes disso, eu quando minha mãe era manicure também, minha mãe foi, pessoal não tinha condições de assinar jornal na época, Folha de São Paulo. Sim. E as professoras de São Paulo faziam unha com minha mãe. E minha mãe pegava e juntava todos esse jornal e ia vender esse coisa para comprar. Não precisava de dinheiro, não passava tão fome, apertado, assim, era regrado. Mas eu pegava para fazer meus pipas, bater as coisas minhas para fazer. Sim. E vendia. E também brinquei ali, fazia pegava o sapato dos maridos e engraxava. Você era uma criança, um adolescente inquieto, né? Inquieto e ali eu não tinha essa ideia de ser empreendedor, mas eu já via, eu fazia aquilo, eu gostava de ver minha mãe trabalhando. Você não sabia o que era empreender, mas você já estava... Nem imagina, eu queria saber de colocar ali meu R$1, R$2 no bolso, aquela coisa para poder ir ali comprar aqueles Deep Leak, aquela coisa, mas enfim. Depois voltei, comecei a trabalhar numa empresa de informática, JP Informática, que é lá de Catanduva, uma empresa tradicional, onde minha irmã também trabalhou. E ali eu comecei. Saí, né? Depois fui trabalhar numa outra empresa de informática também. Depois fui trabalhar numa usina metalúrgica. Eu fazia escrituração fiscal, né? E era 20 quilômetros longe de Catanduva, tinha que pegar e tal. Era no distrito industrial, comia de marmita. Mas você fazia o ensino médio e trabalhava ao mesmo tempo. Isso. Eu já com 16 anos eu tinha terminado já, é que eu entrei mais cedo, né? Com 16 anos eu tinha terminado o terceiro colegial, né? Com 17 ali, 16 para 17, né? Eu já fui para a faculdade. A faculdade. Né? Entrei, passei em várias coisas que eu escolhi, estudei um objetivo, e trabalhava e estudava de noite. De noite, vida normal. Vida normal de qualquer pessoa ali que quer vencer na vida. Aí, num certo dia, assim, eu queria saber qual era o melhor curso para fazer. Meu pai falou, não, eu sou suspeito para falar. Meu pai queria que mexesse com informática. Fiz direito, e aí eu comecei a trabalhar. Já nessa Usinil, que era uma empresa metalúrgica que eu trabalhei durante alguns anos, né? E aí, como era uma empresa que tinha muita coisa de temporada e tal, fui mandado embora, pegava chuva na estrada, normal, coisa nunca mais passou na minha cabeça. Aí, ok. Fui mandado embora e aí eu fui procurar estágio, que eu já estava no segundo ano de Direito, já, né? Aí eu procurei estágio já ali em 2004, foi a primeira vez que tive contato com Direito. Pô, menino novo, 2004 eu tinha 19 anos de idade, isso mesmo, eu estava com 19 anos de idade, já entreguei minha idade, quem souber fazer conta aí tá fácil. Já entregou. Né?
Aí eu comecei a ter contato com direito, trabalhei numa grande banca de advogados lá em Catanduva, ali foi minha faculdade de verdade, né? Muito embora não aprendi de gestão, de escritório nem nada, e eu comecei a tomar gosto, só que eu odiava direito penal. Nada contra, é digno também. Não se identificou, Não né? me identificava. E eu até acho lindo os caras que são advogados criminalistas, porque, é uma coisa que eu não consigo. Então, é uma deficiência minha. Eu acho bonito porque os caras conseguem, entendeu? Então, ali eu tive a minha experiência com direito, ali eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Ali eu era o cara que ia no INSS fisicamente. Né, então, logo no início do curso, você já viu que o previdenciário que você queria para sua carreira, né? Por inspiração com os meus com onde eu tive contato, né, com os meus patrões da época ali. E ali eu fiquei 10 anos nesse escritório, na verdade. Então, assim, eu tenho essa bagagem também, e era papel, era físico ainda na época, não tinha aquela não tinha nada digitalizado ainda. Computador, computador tinha, não sou da época bem antigão. antigo, aquelas caixonas, né, aquela coisa lá. Então, foi ali que eu tive Você formou em que ano? Eu formei em 2000 como eu reprovei, né, do quarto para o quinto ano, né, da faculdade, foi aí que minha mãe, mais uma vez, puxou chega... ele. Não, minha mãe me falou assim, ou você muda ou você se muda de casa. Aí eu falei, não, eu orgulhoso, falei assim, então eu me mudo. Aí eu fui morar num hotel fuleiro lá que tinha em Catanduva, tipo uma pousada mesmo. Pra ganhar Tem história, viu, doutor? Tenho. Por isso que eu disse quanto tempo eu tinha. E aí eu fui ser garçom e barman também na época, né? E trabalhava no escritório. Eu dei um tempo na faculdade de Direito. E foi ali que eu comecei a entender, já estava um pouco mais maduro. Você começou a ganhar o dinheirinho, aí você trancou a faculdade. É porque eu reprovei, aí eu não tinha grana para pagar. Porque eu tinha meia bolsa de estudo, perdi a meia bolsa de estudo, que eu passei no concurso de bolsa. E aí... minha mãe pegou e mais uma vez, dona Deva, obrigado, mais uma vez, foi aí que você me tornou um homem, na verdade, né? E ela falou, não, você se muda, contrariando até a decisão do meu pai. Eu lembro perfeitamente. E aí eu peguei e fui, encarei também. Falei, não, responsabilidade, tem que tomar logo e tal. Aí depois, num dia do meu aniversário, me chamaram, voltei pra casa, mas fiquei um tempo fora, fui morar depois na casa dos meus padrinhos, né, e tal. E aí foi onde eu comecei a tomar aquela... juízo, mas isso já com faculdade de Direito, como reprovei, né, como eu estava falando. E aí depois eu voltei com tudo, e eu me formei em 2008. Foi em 2008, era para ter me formado em 2007, sou da primeira turma de Direito da Fundação Padre Albino, que essa faculdade, eu não queria fazer ela, porque eu me criei a 50 metros dessa faculdade. Eu soltava pipa dentro do pátio, pulava para pegar bola, dava acesso para a igreja de São Francisco, subia no telhado. Então, assim, eu era um moleque normal, que ninguém acreditava que viraria um advogado. Então, eu me formei nessa faculdade, né, e muito boa, por sinal, excelentes. Nossa, tive bons professores, excelentes professores de direito, vários. Doutor Alisson Mascaro, Saqueta, tive Fernando Mourão, que era juiz internacional, tive muita pessoa legal lá. E aí, como eu repeti, né, porque eu queria só jogar rugby na época também, né? Porque você também era muito novo. Entrei sem cabeça, praticamente, né? Na verdade. Você terminou com 16 anos o ensino médio? Entrei com 17 na faculdade. Entrou com 17 na faculdade, então, muito novinho ainda. Entrei novinho, me formei, por mais que eu repeti, era formado em 2007, formei em 2008 com 23 anos de idade. E logo já passei na UAB. E já estava quase há 6 anos nesse escritório que eu trabalhava também. Aí eu saí, né, como eu estava ganhando uma graninha sendo barman, sendo garçom, comecei a fazer festas, né, em vez de trabalhar no bar fixo, já empreendendo também, né, porque eu via que eu ficava ali, eu contratava pessoas, eu trabalhava 3 horas e ganhava 4, 5 vezes mais que eu passasse uma noite, né, então eu falei, legal, gostei, contratava gente já, assim, no informal. E aí, assim eu concluo minha faculdade, passo no escritório e me torno advogado desse escritório, onde eu comecei e conheci Caetité por conta desse escritório. Eu quero saber por que Caetité, né? Como foi essa trajetória de sair de Catanduva, interior de São Paulo, para vir morar aqui em Caetité. Para vir para cá, aí eu saí desse escritório, né? E, vou ser advogado, e aí?
né? Você é advogado onde? Você é concorrente dos caras que me ensinaram. Ah, mas tudo bem, pô, não tô mais lá. É normal. Aí cheguei a alugar uma sala em Catanduva, não cheguei a fazer nada, paguei 2 meses de aluguel, não deu tempo de comprar os móveis, estava comprando. Aí eu falei, quer saber? Através da ligação do amigo meu, Jorge Noso, Dr. Jorge Noso, um abraço também, um cara que foi muito significante na minha vida. Falou, meu apelido é Tocha, né? Ô Tocha, por que você não vai pra Bahia, pô? Você conhece tudo lá, né? Você atendia os clientes, e você vai fazer aqui em Catanduva, cara, eu abri escritório, você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, tem muito cara grande já e tal. Na Bahia tem mercado. Ele falou assim, porque lá você não fez teu nome, aqui você não fez, quem conhece o escritório de fulano de tal, e lá você vai ser conhecido e tal. Eu falei, ó, quer saber, o Zé, chama de Zé Jorge, eu vou, cara, você me deu um conselho bom. Eu peguei, tinha um carro velho, coloquei toda a mudança que tinha e vim embora pra Caeté. Aí vim com mala e cuia, um carro velho, sacola e um micro-ondas, que era meu micro-ondas. Almoço. E eu acho que ele tinha uma sanduicheira também, que eu fazia até ovo na sanduicheira, dava certo. Aí beleza, aí eu vim pra Caeté. Morei ali no frente do prédio do INSS, onde tem meu escritório hoje na frente. Ali, aí em Caeté eu passei meio apertado, porque, 1.500 quilômetros longe dos meus pais. Não sou filho de ninguém importante. Vou começar a vida. Aí tinha conta pra pagar. Cheguei a morar de favor na casa de um amigo do João aqui, que me cedeu a casa. Né? Eu fiquei 1 mês ou 2 meses na casa dele de graça, né? Na verdade, lá ele me ajudou muito. O João também foi uma pessoa muito, muito... João e Samuel. Né? Acolhedor, os dois. O Samuelzinho, que é um amigo meu, que é daqui de Caeté. Amigo e irmão, ele e o João. E aí me colocaram, me deram aqui um espaço para fazer, né? Porque, quando a gente fala hoje de sucesso, anonimato, ninguém viu isso aí, né? Então, e sempre tem uns anjos na vida da gente, né? Sempre tem. Também tem os perrengues, os erros, que devem existir. Deve existir. Porque senão você não tem uma bagagem. E eu vim para Caeté, foi uma época, se eu não me engano, eu vim com meu pai, fiz uma viagem 2 dias, e aí a gente veio, foi dia 4 ou 5 de agosto, e eu inaugurei, coincidentemente, no dia 11 de agosto de 2012, dia do advogado, não foi proposital, foi assim, uma coisa que acontece, né? Eu abri meu primeiro escritório aqui em Caeté, que era uma sala bem menor do que essa aqui. Aí eu comecei minha vida profissional ali. Você sozinha ali, tendo que limpar o escritório. Sendo faxineira, sendo tudo, eu não tinha dinheiro para colocar uma divisória, assim, uma divisória de gesso, sabe essa divisória que a gente faz? Era de papelão, assim, você pegava um compensado, colocava ele ali, e aí não tinha cadeira de secretária na frente, não tinha... Não, do banheiro só cabia eu, dentro do banheiro não dava nem pra sentar, né? E aí era uma mesa só e uma gaveteira, que meu sonho era ter 50 clientes, só isso. Né? E os clientes foram chegando? Foi chegando, porque aí o que acontece? Você lembra da sua primeira casa? Lembro. Chama Maria Aparecida, eu tô vendo ela na minha frente, acho que é da Silva, porque tem muitos, mas eu lembro dela perfeitamente. E ela era tipo um BPC para filha dela, né, que tinha eu acho que era autismo, uma coisa assim, tinha uma coisa assim que ainda não estava tão avançada, eu acho que era autismo ainda, né? Eu tava com um atraso de fala, uma coisa assim e tal. E eu fui sincero, e ela era bem humilde, eu lembro que ela trabalhava na casa de família, né? E falou assim, eu vim aqui ver se minha filha tem direito, eu analisei, peguei o caso, ela tinha pedido no INSS, peguei o processo administrativo, fui dar uma olhada e tal. Falei, olha, minha senhora, infelizmente, eu não vou conseguir ganhar esse caso. Eu vou ter que devolver. Essa mulher pegou, olhou pra mim, foi bem legal. Ela pegou, olhou bem pra mim assim e falou assim, André, obrigado por você ter sido sincero, você podia tentar cobrar alguma coisa de mim, e eu vou aqui abençoar, eu falei, você é minha primeira cliente, falou assim, isso aqui vai prosperar, vai ter muita gente. Eu falei, legal, né? Legal. Eu falei que assim seja, né? Aí ela me deu aquela coisa assim, mas eu sentia aquele negócio, falei, que legal. Aí hoje, olhando pra trás, quando me faz essa pergunta, eu sempre lembro dessa pessoa, e eu lembro que ela falou exatamente essas palavras. Falei, que legal, que bom, né? Que energia boa. Uma mensagem positiva, foi, né? Foi. E não ganhei o processo, não peguei a causa, mas foi a primeira pessoa que entrou dentro do meu escritório. Que te desejou sorte. Que confiou no meu trabalho, entendeu? Aí foi a pessoa que buscou eu, assim, eu lembro... Tô vendo ela regula mais ou menos de idade comigo, talvez um pouquinho mais velha, mas eu tô vendo ela na minha frente aqui, só que eu não vi ela mais também.
Depois aqui. Vi umas 2, 3 vezes. De quando você veio pra cá, pra pandemia? Quanto tempo? Dani, eu mudei em 2012. A pandemia foi 2019. 7 anos. 2020. O Covid-19, isso mesmo. 2020 começou mesmo, foi. Você tem razão. Foram 8 anos depois. 8 anos. E aí veio a pandemia, enquanto muitos se lamentavam aí, né? Porque tudo fechou as portas, os clientes sumiram. E eu sei que você deu uma virada de chave na sua vida. Na pandemia. Conta pra gente aí como foi isso, como a pandemia transformou na sua vida, no momento de caos, no momento de que a gente viveu ali, você viu uma oportunidade de crescer. Veja bem, é bem legal essa coisa, que como todo caos, né, se for uma palavra certa, acontece no mundo, na vida da gente, né, quando sempre acontece o erro, uma coisa, às vezes, um período difícil, algo bom vai acontecer de novo, né, e a gente precisa sair dessa zona de conforto, né, então, quando você tem um problema, seja pessoal, seja uma pandemia, seja o que for, você vai ter que sair daquela zona de conforto. Porque não existe crescimento na zona de conforto. Tem que ter o plano B, né? Às vezes nem tem. Você vai do que tem. Que às vezes no momento desse de pandemia, ninguém planeja isso. Ninguém planeja um momento desse. E aí você tem que se reinventar. Às vezes demora um tempo. Ninguém achou que a pandemia ia durar tanto tempo, né? Achou que ia ser coisa rápida. Depois passou 1 ano, 2 anos. E aí que o bicho pegou, né? E teve aquela coisa assim da pandemia. Depois a gente consegue sair dessa zona de conforto e se reinventar. Mas o que aconteceu na pandemia, praticamente, foi que tudo fechou. Tudo fechou. Você não pode ir no culto da igreja, você não pode ir no banco, numa academia, cuidar da saúde, você não pode XYZ, aquilo outro. A pandemia, o que acontece? Deram os poderes aqui, né, para os municípios e estados, na verdade. Então, era uma cadeia de, fecha isso, fecha aquilo, abre aquilo outro, fecha aquilo. E eu sentei com a minha galera lá, meu pessoal da minha equipe, meu time, que ainda era pequeno já, né? E nesse meio tempo de 2012 para cá... Você já tinha estagiário? Tinha estagiário. Já tinha secretária? Nesse tempo aí de 2012 para 2019, 2020, eu já estava começando já a pensar como um gestor, pensar em equipe, ter gente ali, né? Porque quando eu vim para Caetité, meu pai me deu logo de cara aquelas caderninhas de fluxo de caixa, sabe? Já vem tudo separadinho. Toma, um caderninho de fluxo de caixa, você tem que aprender a fazer conta de mais, de menos, pra você se dar bem. Ali eu comecei a fazer e eu tinha que ter tipo uma planilha. Foi talvez aquela coisa que a faculdade de Direito... Na verdade, você já tinha uma veia de gestor e aí foi aplicando de acordo com o seu escritório foi crescendo, né? Eu não sabia. Como eu sou um cara que às vezes eu penso muito em forma de tabela, que eu falo de organizar as ideias, as coisas, isso faz sentido, né, pra mim. E aí foi quando eu comecei a fazer essa planilha e sempre queria planilhar, automatizar, aquela coisa. E aí, em 2019, né, em 2020, eu já estava ali, né, veio aquela coisa, eu cheguei com o pessoal da equipe, já estava com uma equipe, ou seja, já consegui fazer uma gestão, ter estagiários, né, já estava, mas eu acho que eu estava em 5, né, estava mais ou menos em 5. Falei, pessoal, e aí, né, mas foi isso mesmo. Falei, e aí, gente, o que vocês querem fazer, cara? Vocês querem fechar? Não querem fechar? Todos novos, né? Mais novos do que eu, que não é tão difícil, mas também não é tão impossível. Vocês querem fazer o quê, gente? Vamos fechar, vamos abrir, que a gente ficou uns 10, 15 dias fazendo trabalho interno, que era tudo físico. Falei, aí, pessoal, o que vocês pensam? Porque, o decreto municipal tava lá, escritório de contabilidade e similares, aquilo. E a lei diz, o que não está proibido está permitido. Então tem que ser a lei administrativa. Os advogados estão vendo, nós formando, vamos falar. O que não está proibido está permitido, principalmente da administração pública. Eu falei, então vamos embora. Legalmente a gente está respaldado. Vamos. Beleza. Todo mundo começou a trabalhar, voltar ali na equipe. E eles
que não queria ficar em casa, naquele outro menino jovem, pô, aquilo fica... É até saúde mental, assim, em vez de você ficar trancado ali. E aí, a gente abriu, não tivemos problema nenhum, e começamos a atender, mandar mensagem, porque o judiciário começou a trabalhar home office, né? O INSS já estava com digital desde 2015, né? O pessoal precisando de benefício, a justiça começou a aceitar esse mundo digital. A gente começou a atender, tudo era telefone, e pegava Mas você ia ter esses clientes ou os clientes? Não, esses ainda, eu não tive ainda a sacada de marketing. A primeira sacada de marketing que eu tive, que eu nem imaginava que existia, que era marketing, que era publicidade, né? Foi aqui quando Marivaldo Junqueira, da rádio, me convidou para participar de um programa, né, que tinha. Então, eu ficava... Você tinha um quadro lá. Depois me convidou para um quadro, explicava todos os benefícios do INSS, né? Aí eu acho que é de 15 em 15 dias, de 1 em 1 mês. E isso foi... O pessoal começou, porque a rádio aqui... A rádio repercute muito aqui. E eu me propus a fazer isso com frequência. O pessoal, você assume o compromisso? Eu falei, não vai ganhar nada. Eu falei, nem quero. Quero levar a informação pro povo. E ali foi levando conteúdo, que hoje a gente fala de conteúdo, né? Eu nem imaginava que era isso. Então foi ali minha primeira coisa. Aí meu nome foi fazendo, na verdade, né? Foi fazendo já em 2000 aqui na região. Né? 2020, 2021 ali... Né? O que acontece? Eu já tinha o meu nome aqui na região e o pessoal me procurava organicamente. Nada de internet, nem nada. E eu vi porque eu falei, pô, meu pessoal é zona rural, né? Meus clientes são zona rural. Pô, não vai dar, eles não vão aceitar a internet, como de fato não aceitavam. Tinha que tudo por ligação. E aí, de uma hora para outra, a pandemia vem, tira a gente da zona de conforto, todo mundo, inclusive, todo mundo, não teve jeito. Tem uns caras, inclusive o pessoal da zona rural, né? Teve que adaptar, aceitar mais o WhatsApp. E aquilo teve uma virada de chave, porque... O digital ganhou muita força na pandemia. Esse é um lado positivo. O impresso mesmo perdeu o valor, né? Já vinha perdendo. Eu falo da revista mesmo, eu fiz 2010... Aí, ó. Olha a Taninha na capa. 2010 a 2020. E hoje a gente não vê mais pessoas em sala de espera de escritório, salão de beleza, folheando revista, todo mundo no seu celular. Também. Foi aí também que eu tive que dar minha virada de chave. Falei assim, eu vou ter que levar informação agora de outro jeito. É claro. Vamos fazer o podcast. É claro, exato. Porque hoje ninguém vê mais, folheia mais jornal, revista. Eu não tinha parado pra pensar nisso que você falou. Eu sinto falta, vi da legal. gente apalpar, né, Mas hoje tá tudo aqui, né? Tudo aí. Galera cardápio digital. Se você não fornecer se você não fornecer a internet, o cara vai embora, ele vai ficar ali do outro lado. Então, a internet é uma coisa assim, que às vezes quando começou a internet, o Wi-Fi, não vou passar minha senha, não vou passar. Hoje, a empresa que não passa a senha para o cliente esperar, até o escritório de advocacia, ele está tratando mal o próprio cliente. É a mesma coisa deixar de dar água pro cliente, não pode deixar de dar senha. Café não pode, hoje não pode. Aí o que acontece? Realmente a notícia acontece aqui, então tudo acontece aqui, até pro pessoal da zona. Hoje que não tem um smartphone, é muito difícil. Então, aí eu comecei a usar o WhatsApp e ver que tava dando certo. Eu falei, opa, tem uma mensagem aqui. De repente a conta de 300 e pouco, quase 400 conto, desce para 50, 40 e todo mundo atendendo. Pessoal interagindo, os clientes todos com as tarefas avisadas e tal. Falei, opa, legal. Vamos ver o que dá para fazer, o que o AB permite. Pronto, comecei a fazer uma certa publicidadezinha ali e aí começou a vir pela internet. Eu mesmo comecei a fazer. E aí foi. Aí o pessoal começou a vir. A pandemia deu a tirar essa quebrada. Foi essa que deu uma explodiu, né? Bombou. Explodiu. E eu vejo que você comemora sempre lá com sua equipe quando vocês batem meta. Eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se você pode falar. Mas eu vejo lá vocês estourando champanhe, batendo a meta. Você já bateu a meta do 1 milhão? Esse ano ou no ano passado? Vixe, Maria, já teve dos 2 anos? Já teve mais de algumas vezes. É mesmo? Já. Disso de clientes do previdenciário do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. A gente pega hoje a gente tomou uma proporção do Brasil inteiro. Antes era 5, hoje a gente tem uma equipe... E a equipe só tá que cresce, que eu vi que você postou hoje no Instagram. Que verdade, você tá né? É até bom o pessoal mandar currículos. Doutor André, entra no Instagram dele.
André Verdade. Pesquisa que tá acertando aí. Verdade mesmo. A gente tá até contratando Vai pessoas. ficar pior que o teu escritório é grande, vai ficar pequeno, viu? Pra tanta gente. Já tá pequeno, na verdade. Ele já tá pequeno hoje, né? Por conta da pandemia, né? Você viu essa mudança de chave que a gente acabou de falar. Só foi ampliando. A gente foi ampliando, perdemos um ponto que a gente tinha, que fiquei E bastante esse pessoal tempo. que não é presencial, que você vende no online, você passa mesmo confiança, né? Porque O e advogado... olha a credibilidade, né? A pessoa saber que na sua cidade tem escritório de advogado, tem advogado previdenciário e ela escolheu você, que às vezes ela não sabe nem que cidade você tá, né? Nem onde fica a Caeté. Mudanças que a pandemia nos forçaram a acreditar, na verdade, né? Eu falo que é aquela coisa, saímos da zona de conforto, inclusive o nosso cliente, né? O cliente. Então, Dani, o que acontece? Até o consumidor pensa diferente hoje, porque às vezes o cliente previdenciário é aquele cara que às vezes da zona rural ali, ó, que ele precisa sair 30, 40 quilômetros, a gente sabe a realidade que aqui ele vai ter que gastar 50 no mínimo para vir e para voltar, ele vai ter que gastar sem ter. Acaba almoçando aqui porque não dá tempo. Estando incapaz pro trabalho, que geralmente ele vai buscar a gente lá, ele gasta e de volta, ele começou a entender. Principalmente os da região também aceitaram muito isso. Mas assim, o advogado ele vende o produto mais difícil que tem de se comprar, que é a confiança. E principalmente a distância. É uma das maiores objeções que existem hoje no escritório, tipo por exemplo, para fechar um contrato. Existe, não vou falar que não existe, porque existe. Porque, infelizmente tem muitas pessoas que, sem caráter, que ainda dão golpe nas pessoas, principalmente nesses idosos que são o público previdenciário, que mais necessita, que às vezes eles estão tão em busca da esperança que eles acreditam em qualquer um, né? Então, essa quebra de objeções, ela tem que existir e essa dúvida, ela também tem que existir por parte do cliente. Mas a gente consegue isso, a gente mostra, a gente tem várias técnicas que a gente quebra essas objeções para essas pessoas e demonstrando, a gente faz um folder de preparação, um PDF, o cara aceita. Então a gente quebra essas objeções para quê? Pra mostrar uma lição de verdade. E vai ganhando confiança. Isso, ó, por exemplo, o cara já entrou em contato com a gente pela internet, né? Hoje ele vem do Facebook, vem do coisa. Entra no Instagram, vê que a empresa existe, a equipe. Isso, vê tudo, a gente ensina. E aí a pessoa, você vai ganhar confiança. Existe uma equipe também hoje, né, do comercial, departamento comercial, que são os SDRs, que são os responsáveis de ganhar a confiança desse cliente virtual. Porque, por exemplo, a comodidade hoje que esse cliente virtual tem, ele não sai de casa mais para vir, ele não vai ter o gasto a mais. Às vezes ele tá deitado, tá com problema de coluna e tal. Aí o que ele vai fazer? A jornada de compra dele mudou também. Ao mesmo tempo que ele mandou mensagem para você, ele mandou para os outros. Então você tem que ter uma equipe ali. Porque se você demorar para responder, o outro respondeu mais rápido. É o mundo digital. Isso é o mundo digital, né? Então, tem uma equipe que cuida e ganha essa confiança. Atenção, eu falo sempre isso, né? Quando eu tinha loja aqui, quando a pessoa entra na sua loja, né? Você vai dar atenção para a pessoa, né? Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda à minha loja. A mesma coisa no digital. Você não pode deixar a pessoa no vácuo. Não. É a pessoa dar um oi ali, você já tem que responder, bom dia, meu nome é tal, o que eu posso lhe ajudar, e vai. Ô, Dani, porque se você deixar a pessoa deixar de atender a pessoa, né, você perde a venda. A mesma coisa na loja, você ia deixar seu cliente virar as costas e não atender o cliente, então mesmo, não tem diferença mais. No físico. E tem muita gente que precisa aprender isso, viu? Que o atendimento... Sim, isso faz parte do empreendedorismo, né? O atendimento, vamos falar que não é nem obrigado. O atendimento é 80% de sucesso da venda. Ele não é um serviço diferente, ele é uma obrigação, ele é ponto de partida. Se você quer ser um bom profissional, seja advogado, seja dentista, seja médico, seja vendedor, primeira coisa, seu cliente. Por quê? Dá um bom atendimento que é obrigação. Por quê? Ele se dedicou ao tempo de ir na sua loja, no meu escritório, no físico. Ou seja, o tempo é o maior ativo que qualquer pessoa tem. A gente não consegue voltar para trás. Então, se aquela pessoa se dedicou um tempo para ir no seu estabelecimento, para resolver uma dor ali, né, num médico, num advogado, coisa, numa venda, você tem que também se dedicar. Se ele entrou no seu escritório porque alguma coisa ele quer. Se você não conseguir fechar ali, tem que ver onde é que tá o erro. Exatamente, porque assim, a pessoa entrou. Porque quando a pessoa entra, ela já entra com a intenção. Se porque ninguém entra do nada. Eu faço treinamento com o pessoal, eu falo assim, esse negócio de só tô dando uma olhadinha conversa. Principalmente no escritório de advocacia não acontece isso. Porque já entra com a intenção mesmo. O cara entrou assim, ele pega assim, por exemplo, chegou com a pastinha do INSS, o exame aqui, ou da rua, chegou ali,
ele já quer mostrar o documento pro advogado ou para alguém da equipe, porque ele saiu da casa dele, que ele decidiu lá com a esposa, a resolver aquele antes, pepino. Assim, amanhã eu vou no fulano de tal para resolver isso aqui, porque isso aqui tá me incomodando. Então, nada mais que às vezes, por exemplo, tem 2, 3, só um minutinho, por favor, pega uma água, um café, já vou lhe atender, entendeu? Eu sempre pensando no quê? No cliente. No conforto do cliente, na atenção. Porque no final tudo são pessoas, desde a equipe até o cliente, principalmente ele. Na verdade, eu penso isso. Então é isso que tem que as coisas que foram ensinando a gente a fazer, e isso no digital, ele é muito mais rápido, porque o mundo digital é muito rápido. Então a gente estava falando lá atrás da resposta rápida, teu concorrente vai dar a resposta mais rápida. E você tem que dar a resposta para ele boa, uma resposta que ele se sinta acolhido. Convincente. Exatamente. Porque vender confiança não é para qualquer um. Né? Vamos falar um pouquinho agora sobre direito previdenciário, que eu sei que as pessoas estão aí ansiosas atrás querendo as respostas. Bora ver. Porque foram muitas consultas aqui online, tá? Oi. Mas antes, ai que fome, né? A gente viu a que fome aqui. Já bateu a fome aí, doutor? Sempre tem fome, né? Aqui tem um buraco aqui dentro. Vou aqui no aplicativo da Que Fome. Você tá sabendo que a Entrevipcast já tem um cupom de desconto no iFome? Eu só não tô sabendo como eu usei, né? Como eu já usei. 20% de desconto, tá? Eu vou pedir aqui, o iFome tem uma parceria aqui com o Pé de Piqui. Vou pedir aqui um combinado japonês, você gosta? Com certeza. E que é muito bom, por sinal, né? Muito bom lá. É um restaurante bom, comida japonesa excelente. Qualidade. Muito boa. Eu sempre peço japonês. Eu gosto, né? E a oportunidade. É claro. Mas é bom. Comida japonesa é boa. Eu sou um fã também, gosto bastante. Mas não é minha preferida, tá? Você gosta? Qual é a sua preferida? Não, deixa pra hora feijoada? certa. Churrasco. Também. Tem cara que você gosta de churrasco. Feijoada. Feijoada? Feijoada e pizza. Feijoada é que eu mais gosto, na verdade. Eu também gosto. Vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário, enquanto o combinado japonês não chega. Enquanto a gente tá com fome, né? Gente, é um tema de clamor, né, de utilidade pública. Então, compartilhe esse canal para quem precisa dessas dicas importantes que vamos falar agora. Doutor André, quais são os principais benefícios previdenciários disponíveis no Brasil? Os principais, os mais pedidos no Brasil é o auxílio-doença, né, que hoje chama auxílio por incapacidade temporária, que mudou o nome, mas auxílio-doença ele vai ser sempre, ele nunca vai mudar, né, o apelido dele. Temos a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente hoje, né. Temos também auxílio-acidente de trabalho, esses que cobrem todas as incapacidades. Temos, dentro do previdenciário, tá? Temos a aposentadoria programada, ela chama hoje aposentadoria por tempo de contribuição, que ainda existe, né? O pessoal fala que a reforma não acabou, não, mas ela ainda existe. Acabou para quem vai começar a trabalhar agora, né? Começar a trabalhar pela primeira vez, tá? E temos a aposentadoria especial, que também ainda existe, tipo para médico, para técnico de enfermagem, professor também, ainda tem a aposentadoria do professor, tá? E na parte temos salário maternidade também, que eu estava me esquecendo, e do parte de assistência social, que a gente acha que é do INSS, só porque é o INSS que dá esse benefício, tem o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Temos a pessoa portadora de deficiência, que é aquela pessoa que tem uma deficiência física, né, e um estado de pobreza mesmo. E temos para o idoso, tá? Acima de 65 anos para cima. Então, esses são os benefícios. Pode ser que tenha passado um ou outro aqui, mas os principais são esses. Então, tem uma série de benefícios e cada um deles tem, por exemplo, uma condição ali que você tem que preencher, tem que ter tanto tempo, uma idade, aquela coisa, tudo mais. E quais são os requisitos básicos para se qualificar nesses benefícios? Aí depende do tipo de benefício. Vamos lá. Auxílio-doença, né? O temporário, né? Que o auxílio-doença ele é temporário. A gente tem que falar auxílio-doença. A gente imagina que o auxílio-doença ele seja por conta de uma doença. Eu tô com gripe, né, que é uma doença, não tem que ter direito. Não, você tem que ter incapacidade temporária. Por isso que mudou o nome, né? Temos o auxílio-doença que a pessoa tem que ter no mínimo 12 anos
pago de INSS, de contribuição, pago como autônomo ou como funcionário, ou paga na MEI, ou no GPS, né? E ter uma doença que incapacita temporariamente, que é o auxílio-doença. Se for definitivo, é a aposentadoria por invalidez, que também tem... acidente de trabalho encaixa no auxílio-doença. Não, porque existe um benefício próprio de acidente de trabalho. Ah, é outro benefício. Isso, existe o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, existe a pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, existe a aposentadoria por incapacidez decorrente de acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho ele não precisa ter esses 12 meses. Basta a pessoa estar trabalhando, nem que ela seja registrada. Contratei a pessoa amanhã, essa assinou, infelizmente acontece um acidente, assinou a carteira, essa pessoa não tem esses 12 meses, basta ela estar filiada, que é isento, né, que a gente fala que não precisa ter contribuído para o INSS, basta estar filiado, tá? Então o auxílio acidente tem essa característica. Sim. Já o auxílio doença e aposentadoria não, você tem que ter pago 12 meses e ter uma incapacidade, ou ela é temporária, ou ela seja uma incapacidade definitiva, né? E esse é por exemplo, do auxílio doença. Vamos imaginar a aposentadoria especial, tá? Um outro benefício. A pessoa, antes da reforma, por isso que é bem técnico, né? Antes da reforma em 2019, a pessoa tinha que ter 25 anos de tempo especial. Vamos supor, um técnico de enfermagem, um radiologista, exposto a um agente que agride a saúde. Por isso que ele tem 25 anos e ele aposenta mais cedo, né? Hoje, cada caso tem que analisar, porque tem essas regras de transição, que é muito complicado a gente... Técnico em Radiologista também, técnico de enfermagem, enfermeiro, dentista, médico, agente comunitário de saúde, quem está exposto a ruído, mecânico, locutor também, tem até um tempo, porque também está por ruído. Quem trabalha em mineração... Mineração, subsolo, tratorista, tem, muita coisa aqui e essas pessoas têm esse direito que também reduz, tá? Depois da reforma você tem que analisar cada caso, porque tem as regras de transição, tá? Então, assim, temos vários benefícios. Se eu for falar todos aqui, requisito, cada um é um diferente, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, homem 35 anos e mulher 30, não tem idade mínima. Tem vários fatores aí que são muito peculiares, né? Você vê que, por exemplo, vamos falar de cada um. Então vamos começar pelos que são mais assim cogitados, que as pessoas fizeram mais perguntas para mim. Vamos lá. A aposentadoria. Quais são os tipos de aposentadoria disponíveis e como é que elas se diferenciam? Tá. Tem uma aposentadoria especial, que a diferença dela é o seguinte: a pessoa tem que trabalhar exposto a algum tipo de agente nocivo à saúde, que faz mal para a saúde, como radiação, o pessoal da INB, sim, que tem radiação, né? Agente biológico, vamos dizer, vírus, bactéria, né? Quem está na linha de frente da pandemia, a gente acabou de falar, estava ali exposto, porque basta uma vez essa pessoa se contaminar, pode ter problema. Ruído, calor, pressão quando desce para o subsolo. Então, todas essas pessoas que trabalham, o minerador e tal, têm direito a essa aposentadoria especial. Essa é uma, tá? 25 anos de tempo. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que eu falei agora. 35 anos, o homem de tempo, e a mulher 30 anos. Ponto. Esse é um outro tipo que ela ainda existe. Tem gente que já completou esse tempo lá atrás. Tem direito de se aposentar talvez até hoje, tá? Temos aposentadoria programada, que é acontecida agora, que ela tem, por exemplo... E quem nunca contribuiu? Aí quem não contribui tem outros tipos de aposentadoria. Aposentadoria rural, por idade. Exemplo, você deu... A mulher é com 60 e aposenta com quantos anos? 60? Vamos lá. A aposentadoria seria com 62 hoje. 62 e 15 anos de tempo, e o homem 60 anos e 20 anos de tempo. Tempo de contribuição, tá? Aí depois vai ter outras regras que para cálculo. Isso aqui é só para você ter o direito a aposentar, mas o salário fica lá embaixo, tá? Hoje são essas. Você me perguntou foi qual mesmo a pergunta? Quais os principais benefícios? Sim, aí você perguntou... Não, quais são os tipos de aposentadoria disponíveis? Se quem nunca contribuiu. Isso, se quem não contribuiu, aí o que acontece? Aí você tem que ver, por exemplo, via de regra não, mas se for rural, essa pessoa às vezes nunca contribuiu, mas ela comprova o tempo rural.
né? Tem o BPC, que o BPC não é aposentadoria. Foi até boa essa pergunta, porque tem muita gente que fala assim, eu nunca contribuí, eu posso aposentar? Eu tenho até um conteúdo... Quando chegar na idade, eu posso aposentar? Não é aposentadoria. Você pode, se você tiver com uma renda baixa, ser paupérrimo, ter 65 anos de idade, ou ter uma deficiência e ter ali uma condição baixa de coisa. Aí você consegue o benefício, não é aposentadoria. Tá? Não tem 13º, quando a pessoa vier a óbito não vira pensão. É um benefício do INSS. Agora, o rural é um benefício previdenciário. Basta ele comprovar. Também não precisa pagar nenhum dos dois. Tá? É uma pergunta que todo mundo faz. Não pode confundir aposentadoria com benefício assistencial. Essa dúvida tem todo dia no escritório. Todo dia. Inclusive, eu sou bem leiga no assunto. Estou aqui aprendendo contigo. Eu acho também que muita gente vai tirar muitas dúvidas hoje. Eu espero ajudar as pessoas aí, levar alguma coisa. Mas assim, o direito previdenciário, eu falo que ele mistura matemática com direito. Então, assim, quem faz direito odeia matemática. E aí, você é obrigado a aprender matemática e misturar com direito. Então, assim, direito previdenciário, ele tem essa mistura. Você vai precisar de datas, regras. Ô, doutor, e você tem alguma assim, idade ideal para começar a fazer seu planejamento previdenciário? O planejamento... Tipo assim, ó, eu tô na hora de... Já chegou na minha idade, então eu vou começar a planejar aqui para ter uma aposentadoria legal, para ter... Daniela, você tocou num ponto que faz sentido total, porque é uma... Eu falo isso porque, às vezes, muitos jovens não fazem esse planejamento para o futuro. Exatamente. O que acontece? É uma questão muito... que tem que ser estimulada, que essa questão de fazer um planejamento previdenciário, ela tem que começar o quanto antes, melhor. Existe, inclusive, até profissionais de direito previdenciário que tem um serviço para isso, que ele simula quando essa pessoa vai aposentar com as leis que estão vigentes hoje, quanto ele tem, por exemplo, eu quero aposentar, com quanto você quer aposentar? 3 mil reais, 4 mil reais? O advogado consegue fazer esse planejamento para a pessoa e falar, olha, você precisa contribuir por X tempo, por isso. Esse planejamento previdenciário, quanto antes fizer, é melhor. Inclusive, se você não tem, eu já recomendo que você faça. Por quê? Porque a gente não prevê o futuro. Então, se a gente consegue, de acordo com a lei, fazer esse planejamento previdenciário, você evita, às vezes, por exemplo... o fato de uma aposentadoria tá com um salário mínimo. Às vezes você contribuiu, por 3, 4 salários, só que você não sabe como é que é feito o cálculo. Isso tem que ser feito. Quanto antes você quiser fazer, melhor. Para você receber mais que salário. Claro, se você não quiser fazer recebendo menos salário, faz só salário mínimo que tá tudo certo. Tá? Não recomendo. Você acha que essa junção da Previdência do INSS com a privada é importante? Eu contribuo também na... Dani, na verdade, isso ainda não está regulamentado, né? Na verdade. Eu tenho aposentadoria júnior que eu faço para minha filha, que eu acho que no INSS, se fosse na pública, não teria essa oportunidade, né? Você, por exemplo, porque assim, eu entendi a pergunta que você tivesse feito assim, por exemplo, o INSS juntar com a Previdência... Não. Quanto mais... Ótimo. Ótimo, né? Exatamente, eu também tenho Previdência privada, tenho INSS... Também tem que ter previdência. Seu filho nasceu ali, você pode fazer uma previdência para ele. Pode fazer. Mas só na privada, na pública. Na privada você pode fazer e é bom também, porque a privada você pode retirar o dinheiro na hora que você entender. Eles aplicam, depende, né? Tem vários tipos. Como se fosse uma poupança ali, né? Às vezes rende um pouquinho mais. Doutor André, Dona Magna, minha seguidora, fez uma pergunta interessante. Ela colocou, sou dona de casa, tenho 40 anos. Se eu pagar a Previdência, com quantos anos vou me aposentar? Ela nunca pagou 40 anos. Dona Magna, obrigado pela dúvida. É uma dúvida que acontece bastante, frequente nas mídias sociais, nosso escritório, e também no dia a dia. Se você começar a pagar agora, se não tiver nenhuma mudança de lei lá na frente, né, se fosse hoje... Você começa a pagar agora, você vai aposentar com 62 anos de idade, tá? Por quê? Eu não sei, né? Tem que analisar o caso concreto se houve pagamento antes de 2019. Se você pagou antes de 2019, talvez você tenha uma regra de transição, tá? Mas isso cada caso é um caso, não tem uma matemática específica. Mas vamos imaginar que ela começou a pagar agora, com 40 anos, ela vai aposentar
com 62, porque de 40 até 62 são 22 anos. E para ter o direito, você tem que ter 15 anos e 62 anos de idade. E recomendo que pague, mesmo que vai passar esses 15 anos, porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Porque o INSS também protege a doença. Então, eu recomendo fortemente aí que ela comece a pagar agora e vai aposentar com 62 anos de idade. Tem mais uma pergunta aqui em relação à aposentadoria, que é de Nara. Nara perguntou, uma pessoa com cegueira em um olho e com 41 anos de idade e 20 de contribuição, pode aposentar? Já pode aposentar? Mulher, né? Mulher, Nara. Nara, veja bem, a visão monocular, né, de um olho só, ela é considerada uma deficiência. Foi uma lei recente, inclusive, que incluiu como uma deficiência. Você teria direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição ao portador de deficiência. Mas com o tempo de 20 anos, você infelizmente ainda não tem o direito. Por quê? Porque tudo vai depender, já é considerado deficiente, mas aí tem cada tempo de contribuição específico, tem para quem tem a deficiência grave, tem um tempo de contribuição para a mulher, tem a deficiência média, que é um tempo de contribuição, e a deficiência grave, que é a menor, um outro tempo de contribuição. Quem vai avaliar isso é o perito do INSS. Mas, a partir dos 25 anos aí de teu tempo de contribuição, você pode já começar a pensar de planejar essa aposentadoria, que talvez você vai estar bem perto, tá bom? Porque esse é um pouco reduzido, é um tipo de aposentadoria que a gente não falou, aposentadoria por tempo de contribuição ao portador de deficiência. Porque, por exemplo, essa pessoa que tem visão monocular, no caso da dúvida de Nara, ela possivelmente consegue exercer uma atividade e ela tem um tempo reduzido de aposentadoria. E essa não teve nenhuma mudança da reforma. Bem interessante a pergunta. Janaína Fernandes escreveu assim, minha mãe tem um desvio na coluna e cheia de hérnia de disco e a aposentadoria dela foi negada. Como que ela chama? Janaína? Janaína, isso infelizmente é o que mais acontece no Brasil. Por que nega tanto, hein? Olha, às vezes o médico ali vê que realmente a pessoa está incapaz e nega ainda. Daniela, o que acontece? Como são muitos detalhes... Por isso que existem os advogados, né? É por isso que a gente está aqui, para solucionar essas dores, né? Mas infelizmente não era para ser assim, né? Mas onde tem erro, existe o acerto. É aí que a gente trabalha também, né? Veja bem, infelizmente no Brasil, a maior parte de benefício pedido e negado é por conta da incapacidade, tá? Às vezes tem que analisar o caso mesmo específico, que às vezes pode ser negado por não ser segurado do INSS, não comprovou o tempo rural, né, não pagou os 12 meses. Esse é um motivo que às vezes pode negar já até sem fazer perícia. A gente chama de negativa automática, que hoje tem tudo inteligência artificial e já às vezes indefere. Às vezes na perícia, que é o maior número de que acontece, às vezes a pessoa está tão nervosa ali que toma remédio bastante, passa aqueles sintomas da incapacidade. E problemas de coluna são muito delicados. Você precisa ter exame, que o INSS até pede, um exame de imagem ali atualizado, porque o médico perito, a gente também tem que ver os dois lados. Ele vai analisar o momento daquela exame de imagem. No momento da perícia, às vezes demora bastante, o INSS está demorando bastante também. Então, existe isso. Agora, existe também, às vezes, um pouco de falta eu acho que de humanidade, né? Mas isso é uma opinião minha, pessoal minha. Se negar aqui, a pessoa pode tentar em outra cidade? Pode. Aí, o que pode tentar em outra cidade e o que ela deve fazer? Ela deve procurar um advogado de confiança, um previdenciário, principalmente um especialista. Não vai falar, porque eu tenho um parente, porque eu tenho... Não, cara, busca um especialista. Porque quando você vai no médico de ortopedista, não vai? Você não vai no médico de cardiologista. Então, você tem que procurar um médico especialista para cuidar de uma questão dessa. Essa é uma forma dela solucionar. Ela pode entrar com um pedido de recurso dentro do próprio INSS, não precisa de advogado para isso. Ela pode procurar um advogado para fazer isso, só que o recurso demora bastante. Na justiça, ela pode entrar sozinha também, se tiver um juizado especial federal próximo, sem precisar de advogado, mas às vezes vão acontecer as coisas no processo que um advogado já está acostumado a fazer, né? Então, essa é a forma dela resolver. Pode fazer um novo pedido administrativo, pode fazer um pedido
o certo é cair na agência mais próxima, mas essa pessoa pode ir em trânsito. Vamos imaginar aqui, exemplo, Caetité. A pessoa agendou aqui, mas o médico dela é em Guanambi. E no dia da perícia ela tem retorno do médico. Ela pode ir no INSS de Guanambi e fazer a perícia em trânsito. Ou remarcar essa perícia. Tá? Existe isso. Pessoas com doenças mentais têm algum direito previdenciário? Essa é uma pergunta da Mônica. Tem. E também é um tema bastante controverso pelo INSS, porque a incapacidade, né? Se você pegar a incapacidade de doença mental, não existe um exame que detecta, né? O problema psiquiátrico. São comportamentos, uma série de coisas. Então, assim, fica difícil às vezes para analisar a incapacidade, porque eles vão por incapacidade funcional. Mas o que acontece? Mas o laudo do psiquiatra... O laudo do psiquiatra tem que ver isso, pô. Porque às vezes a remedicação que essa pessoa toma, ela não pode trabalhar, ela tá ali, né? Que às vezes tem remédio que deixa a pessoa bem dopada mesmo e se torna incapaz para o trabalho. Tem aposentadoria, se essa pessoa trabalha, tem direito à aposentadoria por tempo de... Perdão, de contribuição não, ela tem aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, tá? Tem o auxílio-doença, tem o BPC para quem não contribuiu, também tem direito, tá? E se essa pessoa, às vezes, está ali incapaz, está no dia a dia trabalhando, e se for, às vezes, uma doença causada pelo trabalho, né, tipo burnout, pode gerar tipo, como se fosse um acidente de trabalho, porque a doença laboral é considerada um acidente de trabalho. Então assim, existe vários benefícios para quem tem problemas mentais, e é bastante recorrente também. Esquizofrenia, por exemplo, duas pessoas mandaram mensagem para mim, uma perguntando se tem direito à aposentadoria, e o outro já falou que o irmão dele tem, e o benefício dele foi negado 2 vezes, né? Como faz para conseguir? Esquizofrenia é uma doença mental, também é uma doença que pode existir os altos e baixos, né? Que a pessoa possa passar, mas é uma doença que, infelizmente, não tem cura. Ela é definitiva, na verdade. Essa pessoa tem direito. Só tem que ver se ela tem a qualidade. Se não tiver, tem o direito ao BPC, direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, essa pessoa tem, com certeza. Tá? A outra pergunta que você fez foi de... Eu fiz a pergunta da esquizofrenia. E a pessoa pediu por 2 vezes e negou. 2 vezes. Como faz para conseguir? O mesmo jeito, né? Do que do outro caso. O que a pessoa pode fazer? Tem que ver se ela já não tem um advogado, se já entrou na justiça, porque negou 2 vezes. Não é a gente, por exemplo, estimular que você tem que recorrer à justiça. Mas 2 vezes e a pessoa tem um problema, então às vezes seria a única saída que tem, porque você pode entrar com processo na Justiça Federal, sem advogado, contratar um advogado e entrar com recurso no próprio INSS. São essas 3 alternativas, ou dar uma nova entrada também. São as 4 alternativas que existem. Tem uma mãe aqui de uma criança com autismo nível 2. Ela quer saber se pode receber o benefício. E se puder, quanto pode ter de renda familiar? A criança, né? Pergunta de Neves, só tem um sobrenome dela. Neves, obrigado pela pergunta. O autismo é uma coisa que me toca, né? Porque eu também tenho um menino autista também. Veja bem, não basta ter o autismo para você ter direito a um benefício, tá? O que acontece? O que tem que ser comprovado? O autismo ele já é considerado uma deficiência, assim como a visão monocular. Já tem lei, independente do grau. Se é grau leve, se é grau máximo, se é grau médio, não existe. Autismo, grau leve, é considerado deficiência, tá? Para todos os fins. Então, você vai ter que levar no dia um atestado para comprovar que essa pessoa é autista. E a renda familiar, que no caso eu entendi, aí é o BPC, não é uma aposentadoria. Porque o autista pode trabalhar. Você vê Elon Musk, é autista e trabalha, né? Mas ele não trabalha no brasileiro, então. Mas, enfim, existem algumas limitações. Esse cara teria direito a uma aposentadoria por deficiência, tá? Mas vamos voltar ao caso dela aqui, que é incapacidade e a renda familiar, tá? No caso, o autismo já existe, a renda familiar dela, ela é feita da seguinte forma: você vai pegar o salário do grupo da família, vamos supor que tem 4 pessoas
e tem uma renda declarada. Divide por 1/4 do salário mínimo. Se a renda deu igual ou menor, na verdade, menor que essa divisão, que vai dar R$320, uma coisa assim, mais ou menos. Até pra gente fazer aqui, ó. Para deixar mais específico. Ó, 1.320 dividido por 4. Vai dar R$330. Se a renda tiver, por cabeça dessas famílias, tiver R$330, ela não vai ter direito. Se tiver abaixo, ela tem direito. Pode o INSS negar? Pode o INSS negar. Mas aí tem todos os meios para recorrer. Então, tá respondido. Respondi, né? A dúvida aqui de Neves, a mãe da criancinha com autismo. Isso. E o Det mandou uma mensagem para mim falando que teve traumatismo craniano e desenvolveu hidrocefalia. E ela faz uso de dreno. Ela tem direito a algum benefício? Como que é o nome dela? Ildete. Dona Ildete, a primeira coisa que a gente tem que saber é se o seu médico te atesta como incapaz, seja temporário ou permanente. Esse é o primeiro fato. Porque também existe graus, né, de incapacidade causada pela hidrocefalia. Se o seu problema está gerando uma incapacidade, se ela não consegue trabalhar ou arrumar um emprego, uma coisa assim por conta disso, tem que ver. Se já pagou o INSS, tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade. Se não, o BPC-LOAS, né, que é o benefício, e se a pessoa tiver com a família de baixa renda, né, o grupo familiar, não tiver renda nenhuma, ela vai ter direito sim, mas tem que comprovar a incapacidade e o estado assim, de necessidade, tá? Ou ter pago o INSS por 12 meses e estar incapaz. Tá? Só analisando o caso concreto. Voltando aqui sobre autismo, tem uma pergunta aqui de Mari. Ela tem a família com criança autista. A única renda é o BPC. A família tem direito ao Bolsa Família? Me parece que houve uma mudança na lei que eu até me comprometo a responder até nos comentários depois, que me parece que agora, pela uma lei recente, que ela é recente mesmo, está autorizado receber o BPC e o Bolsa Família também. É uma questão recente, salvo engano, está valendo. Não valia antes. Quem recebia o BPC... já teve essa mudança. Já teve, eu acho que teve uma mudança recente aí, pelas essas políticas sociais. Ela recebeu o BPC mais o Bolsa Família, não é isso? Isso. Possivelmente, quase certeza, tá? Mas eu me comprometo mesmo a responder isso depois no comentário com concreto. Mas hoje está podendo... existe essa possibilidade, tá? Hoje existe. Vocês podem estar seguindo o Dr. André Besquiza também no Instagram e que ele está lá também disponível para responder. Tô gerando conteúdo lá. De vocês. Tem. E quem tem depressão, doutor? Vamos lá. Pode aposentar por invalidez? Uma pessoa que tem depressão assim, constante? Veja bem. Depressão pode ser só uma fase. Isso, né? Isso. Depressão, várias tem direito, tá? Tem depressão que é depressão grave, que a pessoa... Às vezes, por exemplo, vamos imaginar aqui um engenheiro que mexe com um número e o cara perde o juízo, vamos dizer assim, ele não vai conseguir. Às vezes o cara tem que ficar à base de remédio, não vai ter mais aquele raciocínio rápido. Então ele está incapaz para aquela atividade dele. Então, possivelmente vai ter direito, né? Mas vamos supor que essa pessoa fica, aconteceu um fato, vou receber 120 dias, é só durante um tempo. Você tem que ver se a incapacidade é permanente ou ela vai ser temporária, que existe isso, mas tem direito sim. A depressão pro BPC, ela tem que ser muito grave, tá? Porque depressão é uma coisa, esquizofrenia é outra, mas consegue, tá? Existe depressão causada por o uso excessivo de álcool, né? Temos clientes, inclusive, nesse sentido, que já conseguimos BPC para ela, que é uso crônico, a pessoa tem uma depressão crônica. Então, tem até uma síndrome. Né? A reforma da Previdência foi em 2019, isso. Né? E segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros estão crescendo. Em alguns estados chega até a 82 anos, né? E você sabe que a Previdência, você sabe que viver mais para a Previdência não é interessante. De jeito nenhum. Existe até meme na internet que fala o terror do INSS. Eu adoro isso aí. Que são aqueles idosos de 70, 80 anos. 100 e pouco. Fazendo atividade física, andando de skate. Eu até vi muitos lá no Rio de Janeiro, povo... Os idosos mesmo, jogando vôlei, assim. Eu falei, aí, a pergunta é, você acha
que agora que as pessoas estão vivendo mais, pode haver uma reforma na Previdência? Primeiro de tudo, eu quero ser um desses que fica na beira da praia. Né? Com certeza, tem que ter vida, isso é importante. A medicina evoluiu, a qualidade de vida evoluiu e a expectativa de vida continua evoluindo. O INSS já tem mecanismos, hoje, atual, que muitos benefícios são concedidos com base na tábua de expectativa de vida do IBGE, que é feita uma média geral. Pega todos os estados, tem lugar que tem mais idade, mesma expectativa de vida, e tem outro que às vezes tem menos. Então faz uma média nacional. Então, assim, o INSS já tem mecanismos, por exemplo, às vezes para diminuir o valor do benefício, né, que é o fator previdenciário, a concessão de pensão. Então tem vários tipos de mecanismos já nesse sentido. Mas nada impede que haja uma mudança, uma reforma. É mais difícil. Como eu já estou há um tempo mexendo com direito previdenciário, eu peguei a reforma de 98, peguei a de 2005, peguei essa agora. Né? Então já faz bastante tempo. Então, assim, a reforma mesmo costuma demorar aí seus 20 e poucos anos, mais ou menos. Né? Mas, e eu falo também que hoje o nível, por exemplo, da Previdência de contribuição é muito maior do que antes. Então, assim, eu não acredito muito, né? Como eu sou otimista com tudo, não acredito que exista muita mudança. Mas não sou eu que decido, né? Na verdade, são nossos governantes que fazem essa diferenciação. Não pode aumentar a idade, não, porque eu não vejo a hora de me aposentar e ter sossego na vida. Pode. Não existe uma segurança assim, mas pode acontecer, infelizmente. Eu não quero saber de pagar um boleto. Eu não quero saber de passar dificuldade na minha velhice. Eu quero ser uma velhinha... Então, faça seu planejamento previdenciário do INSS agora e faça também um planejamento da renda privada para complementar. Vou fazer. É interessante isso. Eu já estou meio caminhada, eu faço 40 anos esse ano. Então já passou da hora de fazer. Isso é interessante, né? Isso é aquilo, voltando àquele do fator previdenciário, é uma coisa que todo jovem deve se preocupar. Todo jovem que está ali na sua vida ativa, a gente não gosta de pensar em ficar velho, não gosta de pensar em doença, mas a gente tem que pensar para a previdência. Você sabe que às vezes eu penso nisso e falo assim, poxa, às vezes a gente compra um iPhone de 10 mil reais, né? Igual isso que lançou hoje mesmo. E não faz a sua contribuição para o INSS para pensar lá no futuro, né? Se for para... Aí eu fico assim, gente, a gente realmente está vivendo hoje e está esquecendo amanhã, né, doutor? Você vê, uma contribuição quase no teto do INSS dá 700, 800 reais por mês. Né? Mas, claro, você vai correr os riscos da mudança da lei. Mas, cara, a gente tem que pensar nesse futuro. E, principalmente, às vezes, no privado. No privado é muito menor e você tem muito mais lucro. Eu acho que tem que pensar nisso. A gente tem que pensar no futuro, pensar na previdência. Planejar. Vamos falar agora sobre pensão por morte. Que tem também bastantes perguntas aqui. Chegou? Chegou. Ai, que fome mesmo. Nosso pedido com 20% de desconto com o cupom ENTREVIPCast, viu, gente? Olha aqui, cupom 20% de desconto ENTREVIPCast. E funciona, viu? Esse cupom é bom. Quem é que não gosta de desconto, né? Exatamente. Quem é que não gosta de um descontinho? Doutor, não é feijoada, mas... Não, feijoada uma hora dessa não dá certo, eu né? vou te convidar para uma feijoada. Pode convidar que a gente vem. Feijoada Entrevip. Boa! Uma feijoada completa. Pode ter certeza, gostei. Com som ao vivo e tudo mais. Esse é o poder do marketing, né? Esse japa aqui é muito bom. Lá do Pé de Piqui. E no Ai Que Fome tem muitos restaurantes também, tá, gente? Tem churrascaria, pizzaria. Tem de tudo. E vou ter que fazer uma fotinha aqui para registrar. É bom. Esse momento. Deixa eu botar aqui um copinho para fazer bonitinho. Pronto. Aí, show. Show de bola. Bora lá. Então, aposentadoria por morte. Pensão por morte. Pensão por morte. Pensão por morte.
Pensão. Qual é a dúvida? Quer saber como funciona esse benefício? Como funciona o benefício? Ó, esse benefício foi um benefício que mais mudança ele sofreu ao longo dos anos, né, na verdade. Antigamente, às vezes, a pessoa bastava estar convivendo ali, ter união estável, ser casada, a pessoa falecia, não importava quanto tempo tinha, já recebia a pensão. Valor integral, teve época também que foi metade, então tudo tem que ver o seu prazo, né? Hoje, 2015, já teve muita mudança, porque o que acontecia? Às vezes, a pessoa, o viúvo ali, que ele estava ali, que já tinha um salário bom, fazia cometia uma fraude, na verdade, né? Casava com a empregada da casa para dividir a pensão com os filhos e tal. Então, sofreu essa mudança. Acontecia isso. Foi um dos motivos que fez com que existisse essa mudança da lei em 2015, exigindo aí, no mínimo, que a pessoa comprovasse... Se uma novinha casar com É isso que acontecia. Era isso que acontecia. Hoje não. Hoje já não aceita. Hoje não. Mudou. Você tem que comprovar, no mínimo, uma união de no mínimo de 24 meses. E o segurado do INSS, no caso, a pessoa que viesse a óbito, teria que fazer o seguinte, ela teria que... E se o vizinho quiser casar? Fala, não, eu tô apaixonado. Mas aí ele não vai receber. Mas aí ela vai receber, tipo, só 4 meses, na verdade. Né? Aqui a gente fala que é o seguro-desemprego da viúva. Se ele não preencher os requisitos, teve 2 anos pago e não comprovar... 2 anos pago não, 18 meses pago de INSS e comprovar 2 anos de união, essa pessoa não tem direito. Tá? Só recebe os 4 meses. O que acontece do idoso? Não ter ninguém, né? Assim, não ter filho, não ter mulher, e aí quer deixar para alguém. Outro caso de mudança por conta dessas novinhas que você deu o exemplo, e isso acontecia muito, é verdade. O que acontece? Hoje, por exemplo, se a viúva tiver... tem uma tabela que ela muda de acordo com a expectativa de vida, que ela estava falando agora há pouco. Por exemplo, se no ano de 2022 a pessoa faleceu e a viúva tem 20 anos, recebe, tipo, não me lembro agora a tabela, que eu sempre consulto. Ela recebe durante 6 meses, 2 anos. Tem algumas que são com 15 anos, tem umas que são só 4 meses. Então é justamente para evitar, porque a pessoa nova às vezes casava e tem muita pensão, isso é um detalhe importante. Tem muita pensão que tem data para cortar, para cessar. Justamente porque quando a viúva era nova. Entendeu? Isso gerava um rombo grande para o INSS. Essas são as alegações do INSS. Então, isso existe. E vamos supor que Zé pulou a cerca. Aí teve um filho, né? Mas ele não reconheceu a paternidade. Sim. Só que aí, né? Sempre no velório que aparecem os filhos, né? Quando morre, aí que vai aparecendo o filho, aparecendo o filho. E principalmente aqui no interior, né? Que é bem legal, isso acontece, né? Se esse homem morrer, esse filho tem direito à pensão? Acontece. E acontece com frequência. Inclusive o INSS já tem até as normativas sobre isso também, tá? Não registrou, tem direito. Mas o que o INSS quer saber? Vamos supor se essa pessoa que pulou a cerca, foi lá, morreu. Primeiro tem que acontecer o fato morte. E ele trabalhava, era aposentado. Ele é filho, mas não reconheceu. O que o INSS vai pedir para comprovar? Que como que chama a pessoa que morreu aí? Foi o Zé. Zé de Mané de Zé. Vamos supor que o Joaquim, que é o filho dele, tá lá, é filho dele. O INSS vai pedir para comprovar que Joaquim é filho de Zé. Como? Através de DNA. Exumação de cadáver acontece para fazer esses exames. E a lei do INSS prevê. Comprovou que é filho biológico, tem direito e recebe retroativo. Mesmo se ele for maior de 21 anos? Ou tem que ter 21 anos? Se ele, por exemplo, se o fato óbito aconteceu enquanto essa pessoa era menor e esse processo demorou, tá? Ele vai receber. Vamos supor que o Joaquim pediu com 16 anos, ele vai receber o retroativo até os 21. Tá? Depende da época que ele pediu. Ele vai receber esse retroativo com certeza, tá? Mas se ele é novinho, ele vai receber até os 21. Até os 21. E se ele já passou dos 21, não recebe? Tudo depende do fator óbito. Se o óbito foi lá atrás, ele entra com a ação, ele consegue receber pelo menos um retroativo de uma vez só. Tá? Tem direito até quando ele completou os 21. Tá? Esses são detalhes.
Tem direito, mas aí tem que comprovar o como. Que ele é filho. Não tem certidão, DNA entra na certidão. Eu vou dar uma alô pros meus patrocinadores enquanto você prova aí do japonês. Ah, eu vou aproveitar agora. É uma delícia. Ai, que fome. Meu patrocinador é apoiador do podcast. Casa das Mesas, que é meu parceiro também aí já das antigas. Tá o som, sonorização. A melhor sonorização. Sou suspeita para falar, né? Pois é. Mas o som é bom, viu? Karina Marques mesmo, também nossa parceira. Colocou aí nosso papel de parede, a cortina. André Pesquisa, advogados. Isso eu conheço. Grande parceiro, apoiador também, que dá valor, né? Tudo que envolve informação, tudo que envolve para ajudar também. As outras empresas você também apoia, que eu vejo você patrocinando também esporte, outras coisas também. Eu apoio como pessoa. Ajudando o Como município. pessoa, André, eu apoio como pessoa mesmo, porque como eu fui atleta não tive apoio, então hoje eu apoio mesmo, ajudo e quero que os atletas, porque para mim é uma ferramenta social, eu adoro. E Escolinha Grão de Areia, essa escolinha maravilhosa, Ótimo. que minha filha também estuda lá. E é isso. Pensão por Morte, já parei que eu acho que eu tenho também perguntas dos meus seguidores aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui. Acho que aqui perguntou aqui do. Michele perguntou: minha mãe recebe a pensão do INSS, né? A morte do meu pai. Sim. Ela faz 55 anos em 2024. Uhum. Ela pode se aposentar? Essa é uma pergunta interessantíssima que também acontece bastante. Pode se aposentar. Se ela recebe a pensão e ela paga o INSS, ou comprova como da zona rural, porque é 55 anos de idade, ela tem direito. E pode receber os dois, tá? Por quê? Uma coisa é o direito à dependência econômica que existe do casamento, tanto do homem e da mulher quanto mulher para o homem, isso não tem diferenciação nenhuma. Uma coisa decorrente do casamento, dessa união, e a outra coisa é o direito dela de aposentar. Então, pode receber sim e possivelmente vai receber, né? Vai receber. Isso tem direito, é previsto em lei. Agora, se a pessoa recebe o BPC e vai pedir uma aposentadoria ou receber uma pensão, um deles vai cortar, tá? Isso é bom, que é uma coisa que muito acontece. Fulano de tal recebeu a aposentadoria e cortou a pensão, né? Então, ou cortou o benefício que recebi. Então é uma dúvida bem Recorrente. Pensão e aposentadoria pode. Pergunta respondida. E agora tem muita... Gente, é muito amplo, né? Muito complexo Tem também. muita coisa. Tem ainda auxílio doença e incapacidade, né? Que a gente já fala. Que a gente tá resumindo, tá, gente? Porque assim, senão a gente ficava horas e horas aqui. Verdade. Eu acho que já tem 1h30, né? 1h30 já. Então vamos partir agora para auxílio doença e incapacidade. Vamos lá. Como o direito no Brasil define um deficiente? Incapacidade é a mesma coisa de deficiência? Não. A incapacidade pode gerar uma deficiência. São duas coisas distintas, tá? Muito embora elas andam lado a lado, tá? Porque existe a incapacidade temporária, né? Que ela não é uma deficiência, você está naquele período transitório, naquele passou por aquele momento, aquele período, você ficou incapaz, ponto. Aí incapacidade também. Incapacidade permanente é por mais período. Que às vezes, por exemplo, uma incapacidade permanente de perder um braço, ela é uma deficiência também. A pessoa sofreu ali, ela teve uma amputação. Então ela é considerada uma deficiência também, tá? Mas deficiência é quando tem uma deformidade ou causa alguma, por exemplo, uma fobia social, né? A lei fala muito tecnicamente sobre isso, mas muitas coisas se encaixam. Incapacidade não é a mesma coisa, porque existe incapacidade temporária, existe incapacidade permanente, que a permanente pode se confundir com uma deficiência, tá? Por exemplo, agora, a gente falou do visão monocular. A pessoa, ela é deficiente, é considerado pela lei, a lei também diz isso, só que muitas vezes ela não está incapaz, ela pode trabalhar, entendeu? Entendi. Também o vice-versa também tem a questão legal, que é considerado legalmente deficiente, e tem a questão que é a incapacidade, que vai para outro rumo já. A pessoa pode ser deficiente e não depender do benefício?
Porque, por exemplo, às vezes eu vou mesmo no supermercado, eu vejo, Sim. né? Sim. Pessoas de deficiência surda e muda e elas trabalham. Também. Mas elas são cortadas do INSS se Não. elas escolherem trabalhar, optarem por trabalhar? Não. Tem que ver se essa pessoa, às vezes, estava recebendo benefício para ser cortado. Se não tivesse, se tivesse, cortaria, tá? Cortaria. Porque aí, é aquilo exatamente agora que a gente tá falando, né? Então, mas então ela vai escolher, eu prefiro trabalhar do que receber o benefício. Sim, se ela recebe benefício assistencial, ela vai lá, pede renúncia, ou quando acontece a primeira contribuição do trabalho, se for um trabalho formal, já vai cortar automaticamente o benefício BPC, tá? E a pessoa também se sente mais digna, né? Às vezes, por exemplo, uma visão monocular, uma pessoa muda, surda, ela se sente útil, tá ganhando o pão dela ali. Cara, isso é ótimo. Por isso que existem as aposentadorias diferentes para deficiente também, que é aquilo que a gente tava falando. Mas ele pode fazer essa opção sim, tá? E hoje eu vejo empresas também dando oportunidades, né? É lei, né? deficientes. É lei. Acima de X funcionários, você tem que empregar uma porcentagem de pessoas deficientes. E principalmente de grandes franquias, você vai sempre ver. McDonald's, você vai ver na Pague Menos, você vai ver em várias franquias, você vai ver que existe isso. É porque existe a legislação também. E é uma forma de inclusão, né? Pessoas que se acidentaram e têm que ficar meses ou anos parados. O que faz com essas pessoas que não estão aptas para trabalhar? Elas vão receber o auxílio doença. Se elas tiverem, por exemplo, pago o INSS. Se ela não tiver pago o INSS, né, pode receber o auxílio doença só por capacidade. Se ela tiver não pago o INSS, ela pode receber, depende do grau da incapacidade, o BPC. Tá? E são essas alternativas que essa pessoa vai ter. Certinho. Tá? E outra dúvida que eu tenho, por exemplo, eu comecei a trabalhar na empresa, só tem 6 meses que eu estou trabalhando. E aí eu sofro um acidente. Acidente de trabalho? Não. Mas o acidente de qualquer natureza também. Sofro acidente, sou atropelada a caminho do trabalho. E aí? O acidente, é acidente de trabalho, o acidente, né? Por exemplo, no caminho do trabalho, sim. Mas se for de qualquer natureza, você também tem direito, porque não precisa dessa carência. Mesmo não estando indo para o trabalho ou dentro do trabalho. Não tem, você pagou 6 meses, não foi? Sim. Você vai estar protegida já pelo INSS, porque o acidente dispensa os 12. É aquilo que a gente falou lá. E se eu estiver começando a trabalhar? Também. Acidente é acidente. Está registrado ali, registrou o acidente, tem direito. A pessoa tem direito. Porque o acidente ele não marca horário, assim como a pensão. Geralmente empresas dão os 3 meses de experiência. Uhum. Mas no registro, que a pessoa entrou no contrato de experiência, tem direito. Se aconteceu, tem direito. Entendi. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Qual o valor, Luísa quer saber, qual o valor do auxílio acidente? O auxílio acidente é esse que a gente estava falando agora. Tem o auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho e tem o auxílio acidente, tá? Aí vai depender da incapacidade, mas geralmente é 50% do valor do benefício. Se a pessoa recebe benefício de um salário, vai receber metade. Se ela recebe 3 mil, ela vai receber metade, 1.500, tá? De salário do benefício. Então, e a pessoa que recebe um auxílio acidente, ela pode trabalhar, tá? Ela pode continuar trabalhando. No caso, não corta o benefício. Ela pode receber aquela renda de indenização do INSS e pode receber mais o salário que ela recebe da empresa de profissional. Não tem problema nenhum, tá? Bacana. E para encerrar essa entrevista, que foi super produtiva, vocês aí que têm dúvida ou familiar sobre os benefícios da INSS, compartilhe esse podcast, tá? Entrevipcast, compartilhe, comenta, gente, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Doutor André, não sei se você está preparado aí por um ping-pong pra gente finalizar. Eu pergunto e você a resposta é papum, ping-pong mesmo. Bora lá. Comida. Feijoada. Bebida. Whisky. Cor. Azul. Filme. Poderoso Chefão. Música. Jazz, blues, rock, aí não tem. Livro. Livro. Nossa, livro tem bastante também. Mas eu vou ficar aquele mais esperto que o diabo. Ídolo na música. Ídolo na música? Caramba, velho. Peraí. Charlie Brown Jr. Ídolo na vida.
Também é complicado. Ayrton Senna, Churchill, Gandhi, mas Senna é Senna. Se não fosse advogado, seria? Vendedor, empresário. Qual frase te define? Nossa, essa aí, qual frase me define? Nunca desista, nunca, nunca, nunca. Sua maior qualidade. Disciplina. E o defeito? Perfeccionista, às vezes eu sou chato por causa disso. Seu maior medo. Não deixar um legado para meus filhos. Sua maior mania. Maior mania? Você tem mania de alguma coisa? De ficar fazendo assim com o dedo. E assim também, babá. Também, é verdade. Qual superpoder gostaria de ter? Uma máquina do tempo. Perdoa uma traição? Não. Qual o melhor sentimento do mundo? Prosperidade, lealdade. E assim a gente termina essa entrevista com o doutor André Besquiza. Muito obrigada, doutor. Foi muito importante, viu? Porque eu mesmo não sabia absolutamente nada. Aprendi muita coisa aqui e já vou fazer meu planejamento previdenciário. Pronto. Aí eu acho uma boa você eu quero fazer. ser uma velhinha viajada. Tá certo. E Tá curtir certo. a vida e aproveitar os netos. Eu que agradeço, Daniela, aqui a oportunidade, o convite. Eu acho que espero ter levado alguma informação de qualidade aí para os nossos espectadores. E tudo levou, mais. sim. Espero ter contribuído, agradeço. Quem quiser saber mais do trabalho do André Besquiza, André Besquiza, você vai achar André Besquiza Advogados, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Google, achei tudo. No Google vai achar também. Você vai achar também no Instagram e no YouTube. No YouTube é legal que tem bastante conteúdo que a gente faz, tipo, tem Sim. alguns podcasts também que a gente faz e tá fazendo agora, apresentando tudo, respondendo dúvida, explicando o benefício, né? Tem gasto às vezes 1 hora, 2 horas falando sobre o benefício. É interessantíssimo, você que quer saber mais, clica lá, curte, se inscreve também lá e acho que a gente vai ter bastante conteúdo para agregar. E se tiver dúvida pode mandar tanto aqui quanto lá, né? É isso aí.